Grande Deus e eterno Pai Celestial, em Tua santa presença nos encontramos nessa noite, humildemente, Senhor, para suplicar a Sua misericórdia, a Sua graça, que o Senhor possa operar a Sua vontade perfeita nas nossas vidas, através da pregação da Sua palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, é tudo o que necessitamos, porque a Tua palavra tem poder para nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, nos instruir, e para que assim possamos estar perfeitamente habilitados para toda boa obra. Porque a palavra do Senhor foi inspirada pelo Espírito Santo. E também queremos estar, Senhor Deus, em Tuas mãos. Somente assim seremos bem-sucedidos. Por isso eu rogo, Senhor Deus, que o Senhor tome-me em Tuas mãos, em Tua perfeita vontade, e também que os corações, ó Deus, sejam, ó Deus, fortalecidos e enriquecidos com a Sua palavra, com a Sua graça, e que os enfermos sejam curados, os oprimidos sejam libertados, ó Deus eterno, e que os crentes em Cristo Jesus sejam rejuvenescidos no poder da Sua graça, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos os meus irmãos. A escritura desta noite, meus irmãos, que nós vamos ler, está no Evangelho de Cristo, segundo São João. Às vezes nós falamos o Evangelho segundo São João, né? É porque está escrito Evangelho segundo São João, mas na verdade é o Evangelho de Cristo, né? Porque foi Cristo Jesus que pregou este Evangelho. Louvado seja Deus. São João capítulo 6, a partir do versículo 60. O título dessa leitura é: Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Você observa que o próprio Deus foi abandonado pelos seus próprios discípulos. Imagine nós, né? Mas quem saiu perdendo não foi o Senhor Jesus Cristo, foi aqueles que o abandonaram. Aqueles que abandonam a palavra de Deus, é estes que sofrerão o dano espiritual. Mas feliz é aquele que abraça com vontade, com um coração sincero e fiel a palavra de Deus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E diziam:
Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecidos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Senhor Deus, que a sua palavra seja vivificada em nossos corações e que as bênçãos do Senhor estejam na leitura de sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Agora, nós observamos que o que aqueles discípulos ouviram que disseram: duro é este discurso. Se nós voltar um pouquinho atrás aqui, nos versículos anteriores, nós vamos constatar que quando o Senhor Jesus Cristo disse ali em seu sermão sobre que ele era o pão vivo que desceu do céu, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Então, os judeus, eles disputavam, pois, os judeus ali entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não entenderam o que o Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer. Os próprios discípulos também não entenderam. Os verdadeiros discípulos, os verdadeiros crentes, eles também não entenderam, mas eles permaneceram crendo. Mas os discípulos que eram incrédulos, eles começaram a murmurar e deram uma interpretação de acordo com as suas ideias próprias. Por isso que nós nunca podemos dar lugar ao arrazoamento, ao nosso intelecto, porque quando nós damos lugar ao arrazoamento nas coisas de Deus, é aonde Satanás ganha terreno em nossa mente. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus e permanecemos crendo na palavra de Deus, fiéis à palavra de Deus, Satanás, ele fica sem ação a nosso respeito. Você neutraliza qualquer espírito que for contrário à palavra de Deus, quando nós nos firmamos no que é verdadeiro, com os nossos corações centralizados na palavra, revelada pelo Espírito Santo. Não uma palavra interpretada através de interpretações particulares. Porque a palavra de Deus nos mostra com toda clareza que todas as profecias das Escrituras, elas não são de particulares interpretações,
porque as Escrituras, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus, os apóstolos de Deus, os profetas de Deus, todos os ministros de Deus, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, eles não usaram os seus intelectos, porque o nosso intelecto pouco importa para Deus. Deus não precisa da nossa inteligência para Ele operar a sua vontade, perfeita ou permissiva. Deus, Ele quer e deseja que nós estejamos totalmente rendidos a Ele. Senhor, eu estou em Tuas mãos, cumpra-se em mim segundo a Tua palavra. É quando o anjo apareceu para Maria e entregou a ela aquela mensagem, que ela daria à luz um filho, e o seu nome seria chamado Jesus. E ela perguntou para o anjo: Senhor, como pode ser isso, se eu não conheço o varão? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ela não ficou questionando. Ela começou a querer questionar. Como? E nós, às vezes, começamos também a perguntar: como pode? Como farei? Como vou viver essa mensagem? Conforme ela foi inspirada pelo Espírito Santo? Eu não tenho condições. O mesmo anjo de Deus, ele te diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. E você viverá essa mensagem de uma forma automática. Se o Espírito Santo está em nós, você vive a palavra de Deus automaticamente. Porque não é mais você atuando, agindo, falando, pensando. É o Espírito Santo. Agora, quando a mensagem está na nossa mente apenas, no nosso intelecto, então, com toda certeza, não daremos o fruto da mensagem de Deus. Porque a mensagem na mente, na cabeça é uma coisa, a mensagem no coração é diferente. Produz os resultados que o Senhor Jesus Cristo ensinou através de sua palavra. Então, o apóstolo Pedro, ele não era inteligente, ele não tinha nenhum preparo intelectual. A história diz que ele não sabia nem assinar seu nome. E Deus, através do Espírito Santo, colocou o apóstolo Pedro e os demais apóstolos numa posição muito acima de todos os teólogos e mestres dos seus dias. Então, meus irmãos, eu estou com a mensagem aqui, as 3 classes de crente. Eu creio que se for para nós falar sobre tudo aquilo que está escrito aqui nessa mensagem, nós precisaríamos de umas 3, 4 mensagens, 3, 4 horas. Então, mas a nossa porção Deus nos dará. Para hoje, para amanhã, para depois, Deus tem a nossa porção necessária para cada dia. Então, o profeta ele diz aqui, o primeiro grupo sobre o qual gostaríamos de falar é o crente verdadeiro, porque eu acho que ele deve ser o primeiro,
porque ele é aquele que verdadeiramente crê, independentemente do que aconteça. O verdadeiro crente, ele crê, ele permanece crendo. Porque o cristão que é genuinamente batizado com o Espírito Santo, não importa as circunstâncias, ele permanece fiel. Ela permanece fiel à palavra de Deus. Então, crê como os discípulos creram. Se nós somos cristãos, cristãs, genuinamente batizados com o Espírito Santo, nós vamos crer da mesma forma que os discípulos creram e permaneceram crendo. Nós vamos usar esta leitura da Escritura como exemplo. O primeiro são os crentes, crentes genuínos, e a fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é Cristo. Então, meus irmãos, a fé, ela só tem uma via. Ela não tem outra via a não ser ouvir a palavra de Deus. É o que diz a Bíblia, as Escrituras. Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se nós ouvimos a palavra de Deus e damos crédito à palavra de Deus, isto gera fé em nossos corações. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais nós se alimentamos da palavra, isto vai gerando em nossos corações fé. Porque a fé, ela tem degrau. Então, é de acordo com o que nós vai nos alimentando, aquilo vai crescendo dentro de nós, aquela fé. E nós precisamos de fé de arrebatamento. Nós precisamos daquela mesma fé que Enoque obteve. As Escrituras dizem que Enoque, ele andou com Deus e alcançou testemunho que agradara a Deus. Observa que Enoque é um tipo da noiva. Noé, ele não é um tipo da noiva. Enoque foi um tipo da noiva de Cristo. E na geração de Enoque, só ele que foi arrebatado. Você vê que o arrebatamento não será multidões que irá no arrebatamento, não. Não é essa multidão que nós vemos aí, que hoje virou moda dizer que é evangélico, virou moda. Hoje as pessoas vivem como mundano e reclamam ser cristãos. E vivem nos desejos carnais, em conformidade com o mundo, reclamando ser cristão ou cristã. Porque são crentes intelectuais, eles nunca tiveram uma experiência com Deus. Mas quando nós obtemos aquela experiência pessoal com Deus, é diferente. Então, meus irmãos, aqui o profeta de Deus diz: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vocês notaram esta grande declaração que este crente fez, se referindo ao apóstolo Pedro? Um crente não tem de ser uma pessoa esperta da maneira do mundo. Não há necessidade de você ser uma pessoa esperta da maneira do mundo para ser um cristão, uma cristã. Não. Ele não tem de ser uma pessoa educada
da maneira que as pessoas procuram dizer que você tem de ser. Você não tem. Este homem que fez esta declaração, a própria Bíblia disse que ele era tanto ignorante como iletrado. O apóstolo Pedro. Nós não estamos aqui defendendo a nossa ignorância. Não é isto. O que o profeta de Deus ensina, o que a palavra de Deus ensina, que estas coisas de esperteza, de ser um veaco, conforme o mundo, isto para Deus não tem nenhum valor. Deus não precisa disto, e pouco precisamos nós também dessas coisas. Ele não era realmente considerado uma pessoa inteligente. Os inteligentes, o que eles fizeram com o Senhor Jesus Cristo? Os homens que eram considerados inteligentes, intelectuais, o que eles fizeram com o Senhor Jesus Cristo? Eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Eles traíram o Senhor Jesus Cristo. E muitos hoje, os inteligentes, iletrados, homens intelectuais, eles estão traindo o Senhor Jesus Cristo. Porque trair a palavra é trair o Senhor Jesus Cristo. Isaías 35 diz: haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Não. Este alto caminho, o imundo não passa por ele. Quem será estes que vai passar por este alto caminho? O caminho santo. São aqueles que foram redimidos e lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que dar valor a este sangue que foi vertido no Calvário. Por isso que o profeta pregou a mensagem, aquele dia no Calvário. E o profeta de Deus, ele ensina nessa mensagem, aquele dia no Calvário, que o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Todos os dias você deve lembrar do Calvário, o que este Calvário, propiciou para nós. Isso tem mais de 2000 anos atrás, quando aquilo concretizou literalmente, porque na verdade, segundo as Escrituras, Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus sacrificado antes da fundação do mundo. E quando o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado antes da fundação do mundo, os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque Deus já sabia, desde antes da fundação do mundo, que nós receberíamos a sua palavra, nós creríamos na mensagem precursora da sua segunda vinda. Porque você pensa que Deus não sabe? Deus conhece. A palavra de Deus diz que Deus conhece o fim antes do princípio. Você já imaginou? Só Deus pode fazer isto? Qual mente humana tem condições de conhecer o fim antes do princípio? Só a mente de Deus. Vale a pena crer num Deus como este. Vale a pena servir um Deus que tudo pode. Se Deus tem um propósito a nosso respeito, Satanás pode lançar todos os seus ácidos venenosos que ele quiser. Eu estava meditando, Satanás, ele ataca muito as famílias. Satanás. Ele quer destruir as famílias. Este é o seu propósito
prioritário dele é destruir as famílias. Mas ele não pode destruir uma família que está edificada sobre a palavra de Deus. Um casamento que está no esconderijo do Altíssimo, Satanás não pode destruir. Porque você pensa que Satanás, ele está contente com a família edificada, construída na base da palavra de Deus? Satanás não vai derrubar quem está caído, ele quer derrubar quem está em pé. Por isso que a palavra de Deus diz e nos adverte: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Satanás às vezes usa as pessoas, pessoas ímpias, intitulada de cristã, dando conselhos inspirados por Satanás para mulheres largarem seus maridos por causa disso, por causa daquilo. Não dê ouvido a tais espíritos, porque muitas das vezes nós pensamos que ímpios são aqueles que bebem, fumam e vivem lá no mundo. Muitas das vezes os ímpios andam com Bíblias debaixo do braço. Está cheio de ímpios andando com Bíblias debaixo do braço e até mesmo nos púlpitos, pregando. E são ímpios, porque não temem a Deus. Por isso que a palavra de Deus nos adverte: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tenha seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Porque o pior câncer que existe hoje é o divórcio. Porque a família é a base da sociedade. A família é a base da igreja. E Satanás sabe disso. Sem família, não há sociedade. Uma sociedade digna. Por isso que o profeta pregou: o mundo está caído aos pedaços. Por quê? Porque as famílias estão todas, a maioria, destruída. Sem família não há igreja. Não existe igreja sem família, porque a igreja ela é formada de famílias. E família é projeto de Deus. É uma instituição constituída por Deus. Por isso que temos que estar constantemente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o profeta de Deus, ele diz: vocês notaram esta grande declaração de um cristão verdadeiro, o apóstolo Pedro. Glória a Deus. O profeta de Deus, ele diz: eu estava falando com um dos diáconos esta tarde, enquanto falávamos sobre as pontes se estendendo para o outro lado. E esta nova, eu disse: há muitas expansões que atravessam expansões de água, braços de rio hoje. E eu disse: porém, há uma grande expansão que se estende da terra para a glória. Chama-se o alto caminho do rei. O imundo não passará por ele. Isto mesmo. É uma estrada que foi construída por Cristo nosso Senhor. A expansão que é feita desde esta terra até a outra terra, e o imundo não passa por ela. Pedro, esta pessoa iletrada,
achando-se perto, quando ele viu a palavra do dia inteiramente vindicada, que Deus prometeu naquele dia que haveria um que se levantaria, o qual seria um profeta entre eles. E Simão foi duro de crer, porque havia tido tantas personificações. Personificações não é novo. Porém, quando ele viu a palavra genuína revelada daquela era e viu prioriamente identificado, ele certamente ficou convencido de quem ele era. E ele foi aquele que disse: Senhor, para quem iremos nós? Quando lhe foi perguntado. E nós fazemos essa pergunta: para quem iremos nós? Para quem? Sendo que só há um lugar de segurança, e esta é em Cristo Jesus. Este é o único lugar de segurança, é na palavra de Deus, porque fora da palavra de Deus nós não estaremos seguros, ninguém está seguro fora da palavra de Deus. Porque nos dias de Noé, o lugar de segurança era entrar na arca. Nos dias do profeta Noé. Nos dias de Ló, era sair de Sodoma. E hoje, o lugar de segurança, o único lugar que pode nos proteger daquilo que esta humanidade não tem noção do que pode acontecer a qualquer momento. Todas as nações estão armadas até os dentes. Qualquer naçãozinha aí, por mais pobre que ela seja, tem mísseis apontadas uma para a outra. Nós já tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E está profetizado pelas Escrituras que haverá uma terceira guerra. E esta terceira guerra será 1000 vezes pior do que a primeira e a segunda. E só há um lugar de segurança, é subir. Deus, através do profeta de Deus, nos advertiu que antes que isto aconteça, a noiva de Cristo será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. Então, meus irmãos, vale a pena estar identificado com as Escrituras. Quando as multidões estavam se separando entre os crentes e incrédulos e crentes manufaturados, ali estavam todos os três deles encontrando-se bem ali naquela única associação de pessoas. Crentes manufaturados e incrédulos, exatamente encontrados aqui mesmo neste capítulo que nós lemos. E porque Jesus tinha falado as palavras da maneira que ele tinha falado, separou a sua congregação. Porém, precisa ser feito. Precisa. Nada acontece por acaso. Todas as coisas que acontecem têm um propósito de Deus. Ele, Jesus, era um grande homem, enquanto curava os enfermos. Mas quando se chegou à doutrina e à profecia escriturística, isto foi o que separou a palha do trigo. Não pode ser usada, não há nada nela, nenhuma vida nela.
é a casca. E ela não pode permanecer com o trigo. Não será herdeira com o trigo. E assim ela tem justamente a respeito do grão é que estamos falando. O centro do grão do trigo. Observem que Deus está falando através de sua palavra que sempre haverá no mesmo campo palha e semente, trigo e joio. Sempre haverá. Sempre haverá as três classes de crente: crentes verdadeiros, crentes manufaturados e os incrédulos. O profeta de Deus está ensinando isto na mensagem, as três classes de crente. Em outras mensagens, também o profeta de Deus ensina. Agora, note Pedro, o apóstolo, estava convencido de que aquele era o Messias. Não faz diferença o que todos os demais diziam. Não fazia diferença o que os sacerdotes diziam. Não importava a Simão Pedro o que a igreja dizia. Ele estava convencido, ele próprio. Pedro, o apóstolo Pedro, ele tinha convicção que Jesus Cristo, ele era o único que podia e que pode salvar, e que nos pode dar segurança eterna. Jesus disse-lhe, no lugar onde ele perguntou: quem diz os homens ser eu? E uns disseram: tu és um profeta. Na verdade, ele foi um profeta, mas ele não foi apenas um profeta, ele foi Deus profeta. Estes que estavam com este pensamento, eles não estavam assim tão ruim, vamos se dizer. Pior estavam aqueles que estavam dizendo que ele era um Belzebu, príncipe dos demônios, filho de fornicação. Esses estavam numa situação lamentável, sem nenhum recurso para estes, porque estavam blasfemando. Mas este daqui poderia ter uma oportunidade de conhecer melhor, mais profundamente, o que Jesus Cristo era na verdade. E outros disseram que tu és um dos antigos profetas ressuscitados. Então, a respeito do Senhor Jesus Cristo, havia muitas ideias, muitas interpretações, como a meu respeito também pode haver. Uns podem dizer que eu sou isso, outros podem dizer que eu sou aquilo, e assim por diante. Uns dizem que eu sou chato, xarope, tal, outros dizem que eu sou legal, tal. Não é? O ser humano é desta forma. Outros podem dizer que eu sou simpático, outros podem dizer que eu sou antipático. O ser humano é dessa maneira. Mas pouco importa. Nós temos que estar firmado, conforme o apóstolo Paulo estava firmado. Eu, pela graça de Deus, sou o que sou. Cada pessoa é uma pessoa. Deus não fez ninguém igual. Nós somos feitos diferentes. Deus é um Deus de variedade. Deus fez vale, Deus fez montanha. Então, nós não podemos estar presos no nosso lado humano, porque Deus passa por cima disto, do nosso lado humano. Porque Deus não vê como vê os homens. Os homens vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Não foi o que Deus disse para Samuel? Quando Deus mandou que ele fosse lá na casa de Jessé para ungir um rei. E começaram a mandar passar aqueles mais fortes, mais bonitos, mais altos.
E Deus falava para Samuel, não é esse. Porque Deus fala com os profetas da mesma forma que eu estou falando aqui. Um profeta de Deus não precisa nem dormir para sonhar. Ele vê as coisas acontecendo antes que aquilo aconteça. Porque o profeta de Deus ensina que o seu consciente, o seu subconsciente estão tão juntos, opera tão junto, porque o profeta, ele, quando é vindicado por Deus para ser um profeta, Deus faz ele daquela maneira. Ele é feito, criado por Deus, para ver visões. Nós, para sonhar, precisamos dormir. Mas ele não. Deus fala através de sonhos, mas há muitos sonhos também que são preocupações, ou barriga cheia, e assim sucessivamente. Mas sonhos também são escriturísticos. Mas você tem que tudo ser analisado de acordo com a palavra. Se aquilo é verdadeiro, se é um sonho dado por Deus, aquilo acontece. Porque eu já fui avisado por Deus por vários sonhos e aquilo aconteceu. Eu tenho essa experiência com isso. Quando eu sonho com enchente, tempestade, eu posso preparar que é luta, é batalha. E não tem como errar. Se aquilo é um sonho dado por Deus, é Deus te mostrando o que vai acontecer lá na frente, te advertindo. Deus não avisou a José por um sonho? E assim sucessivamente. Nós temos escritura para isto. Agora, tudo tem que ser fundamentado, alicerçado, de acordo com a palavra. Porque a palavra julga todos os 9 dons espirituais. A palavra julga. Se está correto, se está firmado, se é verdadeiramente verdadeiro, porque a palavra é Deus. E os dons não julgam a palavra. Quem é que pode julgar Deus? Ninguém. Deus é juiz de todos. Então, meus irmãos, e uns disseram que és um profeta, e outros disseram que é um dos antigos profetas ressuscitados. E tu, Moisés, e outros, Elias, ou alguém. E disse, eu te pergunto, para você, o apóstolo Pedro, o que pensas? O que pensais que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naqueles dias precisava de revelação, para saber, por revelação divina, que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, vivo. Hoje já não precisa de revelação, porque até o sistema denominacional sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas naqueles dias precisava de revelação. Até a Igreja Católica sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas eles interpretam, dizendo que ele é uma segunda pessoa, e que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Mas nós temos a revelação, porque foi revelado para nós, que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, mas não é apenas o Filho de Deus, ele também é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Não é de se admirar que Simão disse, para quem iremos nós? Jesus virou e disse, quereis vós ir também? E eles disseram, Senhor, para que iremos nós? Para onde iríamos nós? Pois somente tu tens a palavra da vida eterna. Tu és o único. Quando fala o único, que não existe outro. É o único que nos pode dar vida eterna. É o Senhor Jesus Cristo. Pois não somente tinha ele as palavras da vida, ele era a palavra da vida,
Veja, ele era a palavra da vida, esse irmão completamente conhecia isto, e quando eles reconheceu, isto foi o que manteve a sua fortificação, porque ele fora revelado que ele era essa palavra viva. Agora, este é um crente genuíno, quando o Espírito Santo, não alguém persuadindo por alguma outra pessoa, não por alguma outra coisa, mas quando o Espírito Santo lhe tem revelado a própria palavra, e você vê a palavra com clareza vindicada, então o Espírito de Deus vem e entra nesta era, para a palavra, para esta era, e a manifesta. Glória a Deus. E a palavra de Deus vai ser manifestada para cada filho e filha de Deus nesta era. E a palavra de Deus já tem sido manifestada nesta era, através do Espírito Santo, na mensagem. Como poderia um homem ter abstido de crer em Lutero, se ele tivesse sabido disto? Lutero foi um reformador. O espírito do homem surgiu ali para a reforma. João Wesley, da mesma maneira, eles tiveram que crer nela. Todos os cristãos, os crentes verdadeiros do tempo de Lutero, receberam a mensagem de Lutero e viveram a mensagem de Lutero. Mas quando Deus deu um passo mais alto, derramou uma porção maior e levantou João Wesley com a santificação, aqueles que permaneceram fiéis, que foram fiéis e verdadeiros crentes de Lutero, na sua era, também creram na mensagem de João Wesley. E aqueles que perseveraram também na mensagem de João Wesley, eles não ficaram parados, estacionados. Quando Deus trouxe a restauração dos dons espirituais pelos pentecostais, os crentes fiéis, os crentes verdadeiros, creram na mensagem pentecostal, a restauração dos dons. E todos aqueles que estavam ali na era pentecostal e eram filhos e filhas de Deus, quando Deus levantou o profeta de Deus e pregou esta mensagem, eles creram. Nós cremos e temos recebido esta mensagem. Somente os filhos e filhas de Deus receberão a mensagem do profeta de Deus e serão convertidos. Muitos podem até andar por algum tempo na mensagem, mas se não são predestinados para a noiva de Cristo, eles voltarão para trás, como tem voltado para trás, como tem regredido, recuado. Por quê? Porque não são semente, são palha. E a palha, ela não pode permanecer junto com o trigo, ela tem que se separar do trigo. E é Deus que faz a separação, através de sua palavra. A palha não herdará com o trigo não herdará com a palha, não. Pode crescer junto, mas não permanecerá junto, porque Deus faz a separação. E você sabe que a palavra de Deus diz que Deus vai colher o joio primeiro e vai atar em molhos para o queimar. Está falando de pessoas que não são de fato filhos e filhas de Deus, são joios. A Bíblia diz que os joios são filhos do maligno e o trigo são os filhos de Deus.
Este evangelho que diz que todos somos filhos de Deus, esse evangelho é falso. A palavra de Deus mostra claramente que há filhos de Deus e filhos do diabo. Então não é todos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos e filhas de Deus são aqueles que nasceram de novo e foram transformados pelo batismo do Espírito Santo. Só estes que são filhos e filhas de Deus. Porque o novo nascimento é o que nos identifica como filhos e filhas de Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse uma certa vez: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus capítulo 15, verso 13. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, se não foi Deus que plantou, quem plantou foi o diabo. E o pai de muita gente é Satanás. Porque a maioria ama as coisas do diabo. Você observa que as coisas de Satanás, onde tem as suas reuniões, aglomera multidões e milhares de pessoas. E você vai dizer que essas pessoas desejam ir para o céu? As suas atitudes mostram que elas estão desejando o inferno por causa das suas próprias ações. Porque o mundo ama o que é seu, mas os filhos e filhas de Deus amam a palavra de Deus. O seu prazer é na palavra de Deus. Glória a Deus. Satanás não pode ser poupado. Se nós, irmãos, tiver dó de Satanás, você se enrola com ele. Porque Deus não tem dó. Deus tem misericórdia. Deus não tem pena de ninguém. Deus tem misericórdia para aqueles que recebem a sua misericórdia. Mas multidões e milhares de pessoas não querem a misericórdia de Deus. Eles rejeitam a misericórdia de Deus. Eles criticam, zombam, blasfemam das coisas de Deus. E o juízo de Deus não tardará sobre os tais. Deus ainda não destruiu esse mundo por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. É o sangue do Senhor Jesus Cristo que está detendo a ira de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus se ira todo dia. Deus não vê esse mundo aos olhos nus, Ele olha para baixo através do sangue. O sangue do Senhor Jesus Cristo paira sobre toda a terra. É isto que está detendo a ira de Deus. Mas deixe, quando chegar aquela hora que o sangue for tirado, o propiciatório for limpo e ser enfumaçado, então haverá juízo, ali não haverá mais misericórdia, porque ali se tornará trono de julgamento. E diz o profeta: ai daqueles que estiverem fora de Cristo, ai daqueles, não queira estar aqui, quando o juízo de Deus cair sobre esta humanidade ímpia. Mas a noiva de Cristo, que tem amado sua palavra, que tem vivido a mensagem de Deus, a mensagem da hora, e tem amado a Deus sobre todas as coisas, estará nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do nosso Deus.